Então, galera, tudo bom? Aqui na minha planta já existe, né? Existem dois cortes. Então, se eu olhar um deles aqui, vamos dar uma olhada em qualquer um deles aqui, deixa eu ver. Olha lá. Eu tenho um corte feito. Vejam que esse corte aqui é mais ou menos como vai acontecer no corte de vocês. Ele vai ter uma aparência estranha. Geralmente não é uma aparência muito agradável, é até meio desestimulante. Mas o meu outro corte aqui, ó, eu já fiz alguns ajustes e ele já está um pouco mais interessante, né? Ele já está aparecendo bem os elementos, destacando o que está em corte ou não. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que quando a gente faz um corte, depois daquela aula anterior, vocês provavelmente vão ter uma situação parecida com a minha aqui, ó. Alguns elementos estão sobrepostos, ok? Então a gente vai ter que fazer esse conserto manual, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vou fechar isso aqui, tá? Vou fechar esse e vou para esse caso aqui. Eu vou fazer um corte. Então esse primeiro corte eu vou fazer um corte aqui num outro ponto qualquer, tá? Só para a gente poder elucidar. Lembrando sempre que o corte é o seguinte: se você quer mudar o lado, achou que não gostei do lado, não é esse. Você clica aqui na seta e ele muda. Né? E você pode então, além disso, também, além de mudar, você pode verificar a profundidade, né? Se o corte quer que enxergue mais coisa lá no fundo ou não. Onde você parar aqui, ele para de enxergar. Se eu parar por aqui, eu não vou enxergar essas paredes sendo cortadas ao fundo. Se eu deixar isso mais para o fundo, ó, é sinal de que eu vou enxergar tudo isso. Então, perfeito, eu quero enxergar tudo isso. Quero vir aqui e vejo que, olha só, não enxergo quase nada no meu corte. Particularmente não é muito interessante nesses cortes a gente fazer trabalho, até porque você não enxerga muita coisa. Então assim, ó, uma coisa que dá para fazer, que é uma configuração muito rápida, é o seguinte: a gente vir aqui em escala e muda para a escala 1:50. É uma escala bem boa, que é a escala que a gente vai fazer as impressões. No nível de detalhamento aqui, eu clico em cima e passo para médio. Ó, já dá uma melhoradinha. Na parte de configuração de estilo visual, a gente pode vir aqui, passar para sombreado, né, ou linha oculta, tanto faz, mas vamos deixar em linha oculta, que já está. Só que eu vou pedir para vocês, em vez de clicar em linha oculta, clica aqui em opções de exibição. Olha, bem prático, tá? Não vamos entrar profundamente em cada delas, talvez a gente possa deixar isso para um outro momento. Mas para a gente poder ter uma boa visualização, uma experiência agradável, eu posso simplesmente alterar alguns elementos que são bem simples. Então um deles diz respeito ao quê? A questão de sombras. A gente pode adicionar sombras, que são sombras projetadas. Geralmente fica uma sombra, se eu aplicar aqui vai ficar uma sombra forte. Porém, nos demais elementos que a gente tem logo aqui abaixo, eu posso fazer algumas alterações. Por exemplo, em iluminação, eu posso deixar essa sombra bem fraquinha, em torno de 10. Tá lá, ó, já você não enxerga tanto. E na parte de seção de iluminação, eu tenho um truque que é deixar a iluminação com uns números aqui que não fica com a sombra tão forte. Então você pode simplesmente ir aqui em Azimuth digitar 170 e aqui embaixo digitar 15. Acho que é isso. Não me lembro se é bem esses números. Vou botar aqui um 65, que agora também eu já peguei. Não sei se é isso, deixa eu ver. Tanto faz, vai ficar mais ou menos parecido com 45 graus. Deixa eu dar um ok aqui. Mas, bom, o que acontece? Já fica um pouco mais agradável a visualização, tá? Pelo menos assim, não é o final, mas pelo menos para vocês poderem trabalhar agora. Vou dar um ok, tá? E aí, pelo menos assim, a gente já consegue ter uma boa visão do que está querendo fazer. Não é muito comum, tá, gente? A gente deixar móveis soltos, que são esses mobiliários que a gente coloca, cama, TV, essas coisas assim. Não é bom, tá? Num corte. Então, nesse caso, para a gente não ficar com isso aparente, eu posso orientar vocês a fazer o seguinte: apertar com o botão direito sobre o mobiliário, nos elementos, e pedir para ocultar a categoria. E geralmente as categorias são ocultas facilmente, mas se tiver alguma dificuldade, ó, a gente vai clicando sobre os elementos e vai ocultando a categoria até o ponto em que sobra somente a construção de fato. Tá? Portas, telhado, janela, essas coisas. Não é muito comum a gente deixar móveis soltos, tá? Pias, chuveiros, vasos sanitários, né? Isso que estão, digamos assim, dentro dos objetos de área molhadas, aí ok. Aonde sai água, a gente deixa. Nos demais, que são objetos fixos, né? Nos demais a gente acaba ocultando, tá? Então usa essa tática aí para não ter problema. Perfeito. Eu estou enxergando aqui o que eu quero
que é justamente o que? Esse problema aqui, ó, os elementos estão sobrepostos, estão vendo? Então agora eu vou resolver da seguinte maneira. Eu posso simplesmente usar, são duas ferramentas. Para as paredes externas, que é aquele elemento que a gente fez de descer parede e tal, eu vou usar a ferramenta unir. Eu vou unir a geometria. É uma ferramenta que a gente usa bastante justamente para esse tipo de fim. A gente não vai precisar cortar, desenhar, nada. Ele mesmo, o Revit mesmo vai fazer isso por mim. Então eu vou clicar aqui em unir. Ó, eu vou clicar na parede que eu quero que se una com a laje. E veja que ó, o reboco está passando exatamente por fora e ela cortou a parte em que a parede estava sobreposta. Eu vou fazer isso também na outra parede externa. Ó, aqui também, ó, eu quero unir essa parede com esse elemento. Veja que, olha lá, ele cortou. Então o tijolo bateu até aqui embaixo e vai até lá para cima. Perfeito. Nos demais casos, eu posso fazer isso, né, ó, unir com ela ali, e aí então vocês vão ver que ó, ela vai deixar de ficar sobreposto, tá? Isso é uma tática que a gente usa aí para melhorar a qualidade do desenho, né? Isso a gente vai precisar e muito. Aí alguém me pergunta assim, tá, professor, mas se eu quiser fazer a viga, como é que eu faço a viga? A gente não precisa necessariamente desenhar a viga, tá? Projetar ela em 3D, não é o caso agora, não é o momento. Mas uma forma de a gente desenhar a viga sem ter muito problema é a gente usar uma ferramenta que tem aqui em Vista, que se chama... Em Vista não, deixa eu ver se é em Vista ou gerenciar, deixa eu ver aqui. Não, desculpa, anotar. A gente vem aqui em anotar e a gente vai encontrar uma ferramenta chamada região. E aí a gente clica aqui do ladinho, ó, tem região de máscara e região preenchida. Eu vou pegar a região preenchida e ele vai abrir uma tela aqui para a gente poder fazer um desenho. Então eu vou pegar aqui um retângulo, ó, e vou fazer algo que se assemelhe então à nossa viga. Veja que, ó, eu vou desenhar algo que seja semelhante à viga. Eu posso botar aqui uma dimensão e depois corrigir, ó. Vou dizer que a minha viga aqui geralmente tem... Ela ficou com 14, beleza, perfeito. Ó, vou clicar aqui nessa linha e vou pedir que isso aqui tenha em torno de 30 centímetros. Tá? Tá um pouco menos porque ele soma com o outro lá. Vou botar 20 aqui, só para não ficar tão grande. Veja aqui o que aconteceu. Ele vai criar uma região. Eu posso fazer isso em todas? Posso. Posso simplesmente, ó, aonde tem parede, eu vou criar esse elemento que vai se assemelhar então à minha viga. Deixa eu ver se ele vai referenciar lá. Vai, perfeito. Ó, posso criar em todas elas aquilo que vai ser que vai dar a minha ideia de viga, tá? Isso é um recurso que a gente usa, gente, para desenhar, como se fosse lá no AutoCAD, tá? Eu estou fazendo aqui como se eu estivesse jogando agora no AutoCAD. É uma forma somente de representação, ele não está criando viga. Ó, vou criar uma viga invertida aqui também, na mesma jogada. Não preciso muito estressar com a medida, porque eu posso mexer aqui depois, né? E aí você vai ter algo que vai ser muito, mas muito semelhante a uma viga. Pelo menos em termos de representação. Tá lá. Ele está com uma achura, não gostei dessa achura, vou ver se eu tenho uma outra achura aqui. Ele está com uma achura de vertical, acho que tem uma achura sólida. A gente pode alterar aqui. Ele está com preto sólido, perfeito, mas eu posso simplesmente vir aqui editar e colocar uma cor que eu quero. Eu vou trocar a cor padrão para branco, mas depois mais lá na frente a gente pode mexer nisso e vocês vão estar mais craque. Tá? Vou dar um OK. Só para a gente terminar. E olha lá. É como se eu tivesse agora visualizando as minhas vigas. Ó. Olha que bacana que fica. Posso fazer isso aqui também na parte de baixo, né? Sem problema. Acho que eu vou deixar aqui. Isso é uma forma de a gente então bater o martelo aí e já começar a ter um bom corte já na representativa, ok? Um abraço.